graças, Pai. Te damos graças por essa noite, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por olhos do entendimento iluminados, para compreendermos a Tua perfeita vontade ao nosso respeito. Senhor, eu te dou graças. Te dou graças pela poderosa palavra sendo implantada em nosso coração, à medida que acatamos a palavra com mansidão, Senhor. Obrigado porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Te agradecemos por esse poder sendo liberado, Pai, através da pregação. Te agradeço, Pai, por vidas sendo afetadas pela palavra que vão ouvir, Senhor. E não seremos mais os mesmos. Seremos inspirados e levados a um lugar de prática da sua palavra. Te louvo no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Você pode sentar. Aleluia. Sempre uma grande alegria estar com os irmãos, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, ontem nós estávamos num batismo nas águas, e para mim pessoalmente é sempre um dia de reavivamento pessoal a respeito da missão da igreja de levar o Evangelho a toda criatura, para que pessoas possam ser salvas e terem as suas vidas transformadas, amém? Então estive refletindo ontem orar a Deus, edificar os crentes e ganhar almas, amém? Eu fiquei pensando bastante nisso, pensando se nós estamos de fato atendendo como igreja essa missão. A missão de adorar a Deus, eu creio que nós estamos fazendo. Estamos reunidos sempre como igreja, nas igrejas locais, buscando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, servindo a Ele na igreja local. Edificar a vida dos crentes, eu também acredito que isso está acontecendo. Nós estamos ensinando a palavra, existem muitas formas onde as pessoas estão sendo edificadas, inclusive nesse contexto da igreja local. Graças a Deus, irmãos, pelo Rema, uma escola interdenominacional, uma bênção para o corpo de Cristo, que tem edificado a vida dos cristãos nesse tempo. Mas quanto a ganhar almas, pregar o Evangelho a toda criatura, eu vejo que é chegado o tempo, irmãos, onde a igreja precisa voltar para as ruas, onde a igreja precisa voltar para as casas, não apenas estar no templo, porque a Bíblia diz que era no templo e nas casas que Jesus era anunciado. Então eu estive pensando bastante nessas coisas, e eu gostaria de compartilhar com você algo sobre a missão da igreja, porque a igreja está aqui na terra. Porque, irmãos, quando alguém é salvo, quando alguém nasce de novo, imediatamente não é recolhido para o céu? Será que Deus quer que nós façamos algo aqui, antes de partirmos para estar com Ele para sempre? Então eu quero ver algumas coisas com você nas Escrituras nessa noite, e eu creio que nós seremos abençoados pela palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos capítulo 16, versículo de número 15, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, amém? Então essas são palavras do Senhor Jesus, palavras de instrução. Assim que ele estava para ser assunto ao céu, deixou essas orientações à sua igreja, essa missão, essa responsabilidade. E essa palavra ide, irmãos, é imperativa, não é opcional, amém? E quando nós associamos esse texto a Mateus capítulo 28, lá no versículo 19, eu gostaria que você abrisse lá também. Associando esses dois textos, nós vamos encontrar a grande comissão da igreja. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, a nossa responsabilidade como igreja não é apenas levar as pessoas a Cristo, mas também discipulá-las, ensiná-las a guardar tudo aquilo que Ele nos tem ordenado. E a Bíblia inclui também batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ontem pessoas estavam cumprindo essa ordenança do Senhor Jesus, tanto no sentido de batizar pessoas, como de pessoas serem batizadas. A ordenança que o Senhor deixou à igreja estava sendo cumprida ontem, mas numa escala pequena. Eu tenho compartilhado com os irmãos, querido, que eu sonho com um dia em que eu vou ficar enrugado dentro da água de tanto batizar gente. Veja, amado, que glorioso. Essas palavras estão falando acerca da missão, do chamado, do ungido de Deus, do Messias, daquele que viria para fazer a vontade de Deus sobre a terra. Mas veja, que estas mesmas palavras foram ditas a Paulo um pouco mais na frente. Lá em Atos, no capítulo 26, Paulo está falando com o rei e está compartilhando acerca do seu chamado divino. Veja em Atos comigo, capítulo 26. Atos capítulo 26. No versículo 16, está escrito: mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja, irmãos, que palavras semelhantes foram ditas também a Paulo a respeito do seu chamado. Aquelas mesmas palavras que eram direcionadas ao Messias, porque você sabe que Isaías foi um profeta messiânico, essas palavras também recaíram sobre Paulo e consequentemente recaem sobre nós. Porque Paulo era membro do corpo de Cristo, fazia parte da igreja, e nós também somos a igreja do Deus vivo. Então essas palavras estão relacionadas a nós também. Temos sido chamados, irmãos, para abrir os olhos dos cegos. Não apenas literalmente, mas também espiritualmente. Veja que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4: Deus esse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. As pessoas estão cegas espiritualmente lá fora, mas quando eu e você avançamos com essa palavra, uma luz se acende para elas. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para acender uma luz. De fato, Ele disse: vocês são a luz do mundo e sal da terra. Sabe, querido, veja, olhos do entendimento sendo iluminados na vida de um homem que estava lendo a Escritura e não estava entendendo. Um eunuco estava numa carruagem, quando Filipe é enviado pelo Espírito do Senhor para ter um encontro com aquele homem, e Filipe começa a explanar as Escrituras para ele. Ele estava lendo Isaías e não compreendia, não sabia de quem o profeta estava falando, mas no momento em que Filipe explica aquela escritura, os olhos daquele homem se abriram, a ponto de que momentos depois, ao ver a água, ele diz: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? O que isso fala senão um novo nascimento? Aquele homem nasceu de novo, irmãos, naquela estrada. E aí, momentos depois, após aquele batismo nas águas, Filipe é arrebatado pelo Espírito e vai aparecer em outro lugar pregando essa palavra. Ei, meu irmão, eu quero te dizer que quando você vai com a sua palavra, ou com a palavra de Deus, o sobrenatural vai respaldar a sua pregação. Coisas sobrenaturais vão acontecer, não apenas com aquele que está ouvindo a palavra, mas com você também. Aleluia! Filipe foi envolvido pelo sobrenatural, apareceu em outro lugar pregando a palavra. Que glorioso, irmãos. Então veja, ele foi comissionado por Deus para levar essa palavra àqueles que não conheciam o Senhor. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3, por favor. Efésios capítulo 3.
E eu creio que nessa noite nós seremos inspirados pelo Senhor acerca dessa nossa missão de testemunhar de Jesus a toda criatura. Efésios capítulo 3. Glória a Deus. Versículo 1 diz: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos homens, aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Veja no versículo 7, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Veja que a Bíblia está falando sobre um propósito eterno que ele estabeleceu em Cristo Jesus, e a Bíblia mostra que o propósito é que pela sua igreja a multiforme sabedoria dele seja conhecida. Nós estamos aqui, amado, para revelar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e às potestades. Então, à medida que eu e você vamos avançando com essa palavra, as vidas vão sendo alcançadas, o propósito de Deus vai sendo cumprido na terra. Sabe, querido, que a missão da igreja é tirar as pessoas das trevas para a luz, do cativeiro do diabo para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que ele já fez isso, é uma verdade legal, é o aspecto legal da redenção, mas quando isso se manifesta? Quando nós obedecemos a Deus, pregamos essa palavra e as pessoas creem nesse evangelho. Quando é que isso se manifesta para as pessoas? Irmão, a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso tem sido uma realidade prática na vida das pessoas? Tito disse: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens são salvos? Não, irmão. Então nós precisamos anunciar essa palavra, porque Paulo disse: como crerão se não há quem pregue? Então a nossa parte é anunciar, e quando as pessoas crerem nessa mensagem, vai acontecer com elas o que aconteceu conosco, e a vontade de Deus vai de fato se estabelecer na vida delas. Deus quer, e o fato de saber que Deus quer nos deve dar ousadia para pregar essa palavra. Deus é o maior interessado, amado. Deus quer que todo homem seja salvo. Então nós precisamos andar em confiança em relação a isso, porque o que falta para a igreja nos dias de hoje não é poder. A Bíblia fala que o mesmo poder que levantou a Jesus dentre os mortos está dentro de nós. Paulo disse que a suprema grandeza do poder de Deus opera em nós os que cremos. Nós temos o nome de Jesus, nós temos a palavra que aqueles primeiros irmãos tinham. O que falta para a igreja nos dias de hoje? Diga comigo: ação. O que tem faltado para a igreja é ação, não é poder. Quando nós vamos com essa palavra, a Bíblia diz que Ele vai confirmá-la por meio dos sinais. Deus quer confirmar a sua palavra, então nós precisamos avançar com essa palavra para ver a manifestação do poder de Deus acontecendo através dessa pregação. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos aqui creem que há poder nesse evangelho? Amém, irmãos? Veja em Romanos capítulo 15, por favor. Romanos capítulo 15. Paulo vai mostrar o resultado dessa pregação. O que acontecia quando Paulo ia com essa palavra? Sabe, eu vejo pessoas se excluindo dessa responsabilidade, dizendo: mas eu não sou um ministro.
porque elas entendem ministro aqueles que foram chamados em um dos 5 dons ministeriais. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que todos nós que nascemos de novo, somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Diga, eu sou um ministro. Mais do que isso, nós vamos ler um texto daqui a pouco em 2 Coríntios capítulo 5, e você vai ver que você é um ministro. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 15 diz: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Veja que Paulo está dizendo, quando ele foi anunciar essa palavra, não foi como palavra persuasiva de sabedoria humana. Ele diz que aqueles gentios foram convencidos por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios e no poder do Espírito Santo. Eu não sei o que você espera, irmãos, em relação a ir para pregar a palavra de Deus. Eu não sei se você pensa, mas e se as pessoas rejeitarem? A Bíblia diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então o primeiro que tem que crer nessa mensagem é quem prega ela. Nós que estamos levando a mensagem precisamos acreditar no poder dessa mensagem. E em segunda instância a Bíblia diz: o que vai acontecer? Não vai ser só por palavras, vai ser por obras, por força de sinais e prodígios, e também com demonstração de espírito e de poder. Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluia! Você crê que o poder de Deus vai ser evidenciado quando você levar essa mensagem, amado? Diga comigo: vai acontecer. Deus vai confirmar a sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, que os sinais vão seguir aos que creem. Quem crê está em movimento. A Bíblia diz, os sinais vão seguir. Não dá para seguir alguém que está parado. Para seguir alguém tem que estar em movimento. Se você entrar em movimento, os sinais vão seguir você, amado. Manifestações do Espírito vão acontecer através da sua vida. Vai se cumprir o que aconteceu na vida de Paulo. Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Sinais, milagres. Ele estava dizendo, irmãos, que existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Pessoas que precisam ver para crer, pessoas que creem sem ver, e outras que nem vendo vão crer. Nos dias de Jesus, Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele foi se encontrar com pessoas em Jerusalém, com os discípulos. A Bíblia diz que uns creram e o adoraram, mas outros duvidaram. Eles estavam vendo Cristo ressurreto e nem assim creram. Então, não fica tão preocupado no que diz respeito a resultado. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Nós vamos com a palavra, vamos anunciar a palavra, da parte de Deus ele está dizendo: eu vou confirmar a minha palavra. É a vontade de Deus, irmãos. Agora, é fato que algumas pessoas não vão interagir da maneira que deveriam. Jesus considerou isso, mas isso não deve ser algo que nos impede de avançar com essa palavra. Agora, tem outro grupo de pessoas que vendo vão crer.
tem outro grupo de pessoas que vendo vão crer. Eu vou falar de novo, tem outro grupo de pessoas lá fora que vão ver os sinais e vão correr para o Senhor. Eu quero dizer, irmão, milagres não salvam, mas atraem. Um homem de Deus disse certa vez: os milagres vão ser como um sino de uma pequena cidade. Toque e as pessoas vão vir para ver o que está acontecendo. Então creia, irmão, que a pregação dessa palavra vai liberar o poder de Deus sobre a nossa geração. Aleluia. Quando a igreja esteve nas ruas de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais intensa, os sinais, irmãos, eram propagados de uma maneira maior. Será que Deus parou de operar milagres? Não, a igreja parou de avançar. E eu não estou falando dessa igreja local, eu estou falando de um contexto geral. Amém, amado? Veja algo poderoso que aconteceu na França, muitos anos atrás. Na época da Segunda Guerra, umas bombas foram lançadas em uma praça na França. Uma estátua do Cristo que estava em frente a uma igreja tradicional foi totalmente destruída. E aí o que ocorreu? Aqueles aldeões, as pessoas que amavam a sua igreja e gostavam muito daquela estátua, foram atrás dos pedaços da estátua. E elas conseguiram reconstituir aquela estátua do Cristo. Mas agora a estátua está ainda mais realista, porque ela está com aquelas marcas, e quem a reconstituiu disse: agora ela está mesmo carregando as marcas do sofrimento do nosso mestre. Mas houve uma parte da estátua que nunca foi encontrada: as mãos. Reconstruíram a estátua, mas as mãos não foram encontradas. Um homem passando por lá foi inspirado a escrever uma placa, e na placa dizia: ele não tem outras mãos senão as tuas. Ele não tem outras mãos aqui na terra senão as tuas. Através de quem Deus vai fazer o que Ele quer fazer na terra? Diga comigo: através da igreja. É através da igreja que o poder de Deus será evidenciado aqui, amado. Não é uma ação direta de Deus do céu para a terra. Não, a igreja é o corpo de Cristo na terra. E Ele age por intermédio da igreja. Então, à medida que nós vamos com essa palavra, amado, nós vamos ver essas manifestações acontecendo. E eu queria encorajar a você a crer em algo que o profeta declarou há muito tempo atrás: haverá estabilidade nos nossos tempos e abundância de salvação. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que vai acontecer uma avalanche de salvação na nossa geração. Agora mesmo, enquanto nós estamos reunidos aqui, existem cruzadas evangelísticas em algum lugar do mundo, e milhões de pessoas levantando as mãos para Jesus. Agora mesmo. Aleluia. Pastor, você não crê nessa coisa de declarar a palavra e os pecadores vindo? Você crê em uma unção que atrai? Eu creio em tudo isso, mas isso não substitui o ide e pregue o evangelho. Nós podemos sim, irmãos, ficar na igreja declarando, orando, chamando pela fé. Nós cremos que uma unção pode se estabelecer em um ambiente e atrair pessoas, como aconteceu lá na Rua Azusa. Um avivamento poderoso, as pessoas passavam a quadras daquela igreja e viam fogo, um prédio em chamas, e corriam para lá, a unção do Espírito atraindo pessoas. Mas sabe, irmão, que isso não substitui a nossa responsabilidade de ir lá fora e anunciar essa palavra. Amém, irmãos? Então cremos que esse é o tempo. Cremos que existe um campo branco lá fora. Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34 diz: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Sabe, irmãos, momentos depois, aquela mulher de Samaria crê em Jesus, ela vai para a sua cidade e diz, encontrei o Messias, a cidade inteira vem para ver, e muitos creram nele. Agora, o interessante aqui, que eu quero enfatizar com você, é a questão do tempo da ceifa. Jesus disse, levante os olhos e veja, os campos estão brancos para a ceifa. Embora muita gente olhe para as pessoas, olhe para o mundo, olhe aí para fora e diga que as pessoas estão alheias à palavra de Deus, as pessoas não têm interesse em saber sobre Jesus, não é uma verdade isso. A profecia de Amós está se cumprindo também nos nossos dias, irmãos. Amós declarou certa vez, vai chegar um tempo, diz o Senhor, que eu vou enviar uma fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. As pessoas estão sedentas de ouvirem a palavra de Deus. Se o evangelho for anunciado da maneira que deve ser anunciado, vai haver aceitação. Amém, amados? Então esse evangelho precisa ser sim pregado. Agora é interessante que Jesus está falando sobre uma ceifa. E você sabe, quando os campos estão brancos, aquela ceifa precisa ser feita, senão o produto vai se perder. Olha para um texto comigo, bem sério, que está lá em Jeremias capítulo 8, versículo 20. Esse texto traduz o clamor dos perdidos, que dia após dia estão partindo para a eternidade sem salvação. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Está escrito assim: eu acho que anotei errado, mas tudo bem, eu vou citar o texto para você. Está escrito: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso está escrito em algum lugar, me perdoe que anotei a referência errada. Está certo? 7:20? Amém. 8:20, está certo, eu que abri errado aqui, ok. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso fala de um clamor, de pessoas que estão esperando que alguém vá até elas com essa mensagem. A Bíblia diz, irmãos, lá em Romanos capítulo 8, versículo 19, que há uma ardente expectativa na criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus aqui? Geralmente, quando nós vemos a Bíblia falar algo sobre o Filho de Deus, nós pensamos logo em Jesus. Por exemplo, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu quero te dizer que você é tão filho quanto Jesus era. Nós também estamos aqui para destruir as obras do diabo. Da mesma maneira, irmãos, a ardente expectativa na criação aguarda a manifestação de cada um de nós como filhos de Deus. Eu estava lá em Interlagos fazendo evangelismo juntamente com o Carlos certa vez, eu acredito que já tem uns 2 anos atrás, e nós estávamos numa rua, a rua estava naquele dia bem deserta inclusive, mas o Espírito Santo despertou a nossa atenção para uma casa em específico. Nós olhamos para aquela casa e tinha uma mulher no fundo do quintal estendendo roupas, e nós percebemos por dentro o Espírito dizer: se ajunta àquela carruagem, se aproxima daquele portão. E nós fomos até aquele portão, chamamos aquela senhora, ela veio, era uma jovem senhora na verdade, e aí começamos a falar algumas coisas do evangelho com ela,
E o Espírito Santo nos inspirou numa abordagem. Nós dissemos para ela assim: se Jesus, nesse dia de hoje, viesse ao seu portão, parasse diante de você, olhasse nos seus olhos e te dissesse: vem e me segue, o que você diria? Essa mulher não conseguiu formular frase. Essa mulher entrou num pranto profundo. Porque o que aconteceu? Os olhos espirituais dela se abriram. E ela viu o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 18. Vamos ver o que está escrito lá? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18, está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa mulher recebeu a revelação disso. Ela percebeu, ela viu como Deus rogando a ela naquele portão: se reconcilia comigo. E quando ela conseguiu responder, ela disse: sim, eu quero. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Pessoas vão receber essa mensagem, amado. Não se deixe intimidar por uma negativa que você recebeu. Eu sei de pessoas que pararam de evangelizar porque em algum momento da sua vida se frustraram com uma aparente falta de resultados. Deixa eu dizer para você, tem na história da igreja um homem que organizou uma cruzada. Ele investiu todos os seus recursos para a realização daquele evento, para que o evangelho fosse pregado. E para sua surpresa, apenas um menino atendeu o apelo do evangelho. Mas eu quero te dizer, irmãos, que aquele menino cresceu. E quando ele cresceu, ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas da sua geração. Eu quero te dizer que por trás de um homem pode haver uma multidão. Por trás de um homem pode haver uma cidade inteira. Se não fosse a obediência de Ananias, Ananias argumentou com o Senhor ainda: Senhor, ele é um perseguidor. Até dias atrás esse homem estava perseguindo os cristãos, consentindo na morte deles. Deus disse: ele é um vaso escolhido para mim. Então Ananias vai até lá, declara palavras de Deus sobre ele, impõe as mãos, o homem é cheio do Espírito Santo, se levanta em um homem extraordinário, amado. Eu quero dizer para você que independente de alcançar um ou uma multidão, você deve fazer parte da colheita final. Aleluia! Eu e você vamos fazer parte da colheita final. Um homem de Deus disse algo poderoso, ele disse: seja o que for que Deus estiver fazendo na terra, eu vou fazer parte disso. Quantos aqui estão prontos a fazer parte do que Deus está fazendo? Deixa eu te dizer, irmão, Isaías viveu uma experiência poderosa com a glória de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 6 de Isaías, que Isaías viu a glória do Senhor, o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu serafins, ele viu criaturas extraordinárias lá, ficou impactado com aquela glória. Ele começou a ver a sua condição e disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Foi quando um anjo pega uma tenaz, arranca brasas do altar e vai até ele, toca a sua boca e purifica aquele profeta. E agora ele está apto para atender o chamamento divino. Em seguida uma pergunta ressoa: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deixa eu te dizer uma coisa, amado, nós também temos tido uma experiência com a glória.
E essa pergunta não parou de ser feita. Essa pergunta está ecoando também na nossa geração. Porque a Bíblia diz que havia glória no ministério da morte. E quão de maior glória será o ministério do Espírito, ministério que eu e você estamos inseridos. Existe uma manifestação de glória nessa dispensação que nós estamos. Uma glória, um poder que nos habilita, irmãos, a atendermos esse chamamento. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quantos aqui estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Porque entenda comigo, aquele que chama também vai habilitar para fazer. Eu fico vendo pessoas esperando muito para começar a testemunhar de Jesus, e existe um exemplo poderoso nas Escrituras, de alguém que acabou de ter uma experiência de salvação, e se disponibilizou à vontade do seu mestre. Nós dizemos: Ele é o meu Senhor, mas Jesus disse: vós sereis os meus discípulos se fizerem o que eu mando. Então Jesus disse que nós devemos ir como igreja. Ele não é só Salvador, Ele também é Senhor. Aí aquele homem acaba de ter uma experiência de libertação de uma legião de demônios. E o que acontece com ele? Assim que ele fica liberto, ele é encontrado aos pés de Jesus vestido, em sã consciência. E a Bíblia diz que em seguida, esse homem diz: eu quero ir com você. Enquanto outros Jesus chamou e disseram: não, eu acabei de casar, não posso ir. Ou eu comprei um campo, não posso ir. Aquele homem, quando ouve aquele chamamento, ou ele é liberto, ele está tão grato que ele diz: me deixa te seguir. E Jesus disse: não, vai para casa, conta para os teus as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que ele voltou e contou para a sua cidade as coisas que Deus fez ao seu respeito. Um novo convertido. Você não precisa de 20 anos de seminário para falar de Jesus para o pecador. Doutrinas ensinamos aos crentes, o evangelho pregamos aos perdidos. Evangelho é a boa nova de salvação. Estava ouvindo o testemunho de um homem que se converteu e 40 dias depois, algo poderoso aconteceu com ele. O seu discipulador disse: você vai pregar o evangelho comigo. E ele foi, organizaram lá um evento, um lugar que cabia 5.000 pessoas, só tinham umas 10 pessoas. E aí ele foi, o discipulador dele disse: pode pregar, hoje é a sua vez. E ele pregou a palavra, ele testemunhou da obra que Jesus havia feito na vida dele, ele chamou os doentes e orou pelas pessoas. Algumas pessoas ficaram livres de dor de cabeça naquele dia. Mas havia uma mulher no meio daquelas 10 pessoas que veio, ela não tinha olhos. Ela sofreu um acidente com ácido e os seus olhos foram corroídos. Tinha apenas 2 buracos inflamados na sua face. Então aquele homem põe as mãos sobre aquela mulher. Esse homem se chama Luiz Esquiliró. É um missionário que está vivo até hoje, já em ditosa velhice. Glória a Deus por isso. Porque quem faz a vontade de Deus vive muito. Aquele homem está ministrando o evangelho, e aí a mulher disse: amanhã eu volto. No primeiro dia ele impôs as mãos, nada aconteceu aparentemente, a mulher voltou no outro dia, era um evento de 3 dias. No dia seguinte, quando ele termina de pregar, a mulher vem de novo. Ele: meu Deus, lá vem ela de novo. Foi um desafio para ele, a mulher com 2 buracos no rosto, cheios de pus, perdeu os olhos no acidente. E aí ele impôs as mãos. Quando ele terminou a oração, a mulher deu um grito: eu estou vendo uma luz distante, algo embaçado. E ela disse: amanhã eu volto. No terceiro dia, irmãos, ele chama de novo, faz o apelo para os enfermos, a mulher vem. Ele disse que fechou os olhos e impôs as mãos. De repente ele percebeu como algo que espirrou na roupa dele. Credo. Olhou assim, ele estava todo sujo de pus, mas quando olhou na face dela, 2 olhos haviam nascido lá. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos aqui creem em milagres criativos?
pessoas vindo para reuniões sem pernas e saindo com elas, pessoas que vão levantar de cadeiras de rodas, surdos vão ouvir, cegos vão enxergar, mudos vão falar. Irmãos, isso faz parte desse evangelho. Você está pronto para pregar essa palavra? Então fique em pé, nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos que nós temos o ministério da reconciliação, a palavra que reconcilia o mundo com Deus. Aleluia. Então diga comigo: eu posso. Um grande homem de Deus da nossa geração, que foi um grande ganhador de almas, contou 3 experiências que ele teve. Ele foi a um evento no início da sua vida cristã e viu um homem lá, se movendo em sinais, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, e ele compartilhou que ele teve uma primeira visão. Ele viu Jesus em um homem. Diga comigo: ele viu Jesus em um homem. Momentos depois, ele está compartilhando com as pessoas o evangelho, e ele começou a entender o valor humano, lendo as escrituras, o quanto Deus ama as pessoas. E ele diz que ele teve uma segunda visão. Ele viu Jesus nas pessoas. Diga: ele viu Jesus nas pessoas. Mas teve um dia que ele está buscando a Deus, e ele começou a ver todas aquelas coisas acontecendo, pessoas salvas, milagres acontecendo, e o Espírito Santo disse para ele: você pode fazer a mesma coisa. E ele conta que naquele dia ele viu Jesus nele. Tem pessoas aqui que têm visto Jesus nos outros, mas não têm visto Jesus em si. E eu oro para que o Espírito do Senhor abra os seus olhos, para que você compreenda a esperança do seu chamamento. E qual é o primeiro chamamento da igreja? Ministério da reconciliação. Que você veja Jesus em você nessa noite. Diga comigo: ele vive em mim. Paulo disse algo poderoso. Ele disse: houve um mistério oculto pelos séculos, mas agora foi revelado, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esperança da glória para quem? A glória já está disponível à igreja. A esperança da glória para quem não tem. Deus está contando comigo e com você, para que aquilo que o profeta disse, a abundância de salvação, se manifeste nos nossos dias. Pai, nós te damos graças, porque fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Obrigado, Pai, porque nós fomos alcançados, para também sermos um canal através do qual o teu poder vai fluir e alcançar outras vidas. Obrigado, Senhor, pelo comissionamento da igreja, pelo chamado da igreja. Estamos aqui, Senhor, para demonstrar o Cristo vivo aos homens. Te damos graças por esse poder sendo evidenciado através de nós. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa consciência chegando. Obrigado, Pai, pela revelação do ministério da reconciliação caindo em nossos corações, e cada um de nós entendendo que fomos chamados para sermos testemunhas, aqueles que produzem as provas, aqueles que demonstram essa palavra. Obrigado, Pai, por homens e mulheres nessa noite se levantando nessa consciência. Onde estão, Senhor? Lá no seu trabalho, lá na sua escola, nos ambientes onde estão inseridos, Pai, abrindo a boca e testemunhando de Jesus, porque o Senhor um dia disse para o profeta: abre bem a tua boca e eu vou enchê-la. Obrigado pelo Espírito inspirando os teus filhos a compartilharem Jesus com os perdidos, Senhor. Eu te dou graças nessa noite, te dou graças nessa noite, pela revelação, Senhor, dessa palavra caindo em nossos corações. Quero te dizer, amado, que um dia Pedro estendeu as mãos para um homem na Porta Formosa, e ele disse: olha para nós. E ele disse: não tenho prata nem ouro aqui, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo levanta e anda.
E aquele homem se levantou. Eu quero dizer uma coisa para você: a mão era de Pedro, mas o poder era de Deus. Estende as suas mãos segundo essa instrução divina, e você vai ver o poder de Deus pegando junto com você. Aleluia. Olhe para suas mãos e diga: Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.